No xadrez existem barreiras que são quase intransponíveis. Quer saber mais? Vem com a gente! Sejam bem-vindos ao Senhor Peão, onde nós estamos jogando partidas aqui no chess.com para tentar aprender um pouquinho mais sobre xadrez e ver até onde a gente consegue evoluir. Pessoal, lembrando que se vocês estiverem gostando do conteúdo desse canal, não se esqueçam, deixa o like nesse vídeo porque isso ajuda demais o canal. Se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e compartilha com a galera, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é legal e é relevante e que vale a pena ele enviar para mais pessoas, beleza? Sem mais enrolação, então, bora pro jogo! Beleza, galerinha? Vamos buscar aqui mais uma partida de rápidas. Será que é hoje? Será que hoje vamos conseguir romper a barreira dos 1200? Estamos jogando de peças pretas. Vamos começar aqui com a tão pedida. Alguns inscritos pediram a defesa Caro-Kann. E é até aqui que eu sei, a teoria dela vai até aqui. Vamos seguir desenvolvendo aqui. Nunca joguei ela, na verdade, então não tenho certeza do que eu preciso fazer aqui. Alguns movimentos só iniciais da Caro-Kann. Ok, aqui a gente está desenvolvendo as nossas peças já. A gente está dominando o centro um pouquinho com a lateral, esse tipo de coisa aqui. Que acho que a gente adiciona mais uma defesa. A gente já tirou o bispo da trás dos peões. Pra gente conseguir tentar jogar aqui. Vamos tentar fazer uma boa partida, porque se a gente conseguir fazer uma boa partida e de repente vencer o nosso adversário, a gente já consegue aqui romper essa barreira dos 1200, que é algo que a gente está querendo há algum tempo já e não tem conseguido, né, ultimamente. Vamos vir aqui seguir desenvolvendo as peças. A gente já tem aqui uma ideia de cheque, talvez com a dama. A gente também já tem uma ideia de cheque com o bispo. Ele já não tem esse peão, então aqui também que está um pouco mais enfraquecido. Vamos ver o que a gente poderia fazer aqui. Aqui a gente poderia até tentar um cheque, meio que forçar uma troca de damas nesse momento, seria uma possibilidade. Vim aqui com um cheque, ele vai poder cobrir aqui também. A gente começa a ter essas outras ideias aqui a mais, né? Por enquanto ele está atacando aqui, a gente também. Talvez a gente possa seguir só desenvolvendo mais tranquilamente aqui as nossas peças. Trazer o bispo realmente para a gente desenvolver ele com um cheque, de repente. Já desenvolver um pouquinho mais essas peças aqui. Depois trazer o cavalo, tirar o cavalo aqui. Beleza, ele bloqueou lá. Acabou cravando o cavalo dele com isso, né? A gente vai desenvolver o nosso cavalo aqui, já possibilitar um cheque. Desenvolver esse cavalo também aqui já adiciona uma defesa ao nosso cavalo aqui. Ok, ele foi com o bispo lá. Tá protegido, tá protegido. A gente vai trocar, vou fazer o roque, botar o nosso rei em segurança por enquanto. O que ele vai estar pensando em fazer aqui? Atacou a gente, tá ok por enquanto. Se a gente trouxer de volta aqui também, talvez aqui a gente possa... Vamos ver aqui. O que daria pra gente fazer agora, né? O problema de jogar aqui essas aberturas um pouquinho mais novas é que eu não tenho muita ideia ainda do que elas querem, né? Quais são os planos principais delas, esse tipo de coisa. A gente pode vir aqui, tacar o bispo dele de repente. Se ele trocar, a gente troca. Ele pode capturar de volta aqui também. A gente pode trocar aqui com esse bispo. É uma ideia também. Talvez pensar em fazer algo assim. Trocar o bispo de casas escuras. Ameaçar um pouco esse bispo dele ali também. Algo nesse sentido. Vamos fazer isso. Apesar de eu estar ajudando ele a daí colocar aqui, né? Depois a gente pode vir pra cá também. Aqui. A gente tem aqui de outras possibilidades. Por enquanto a gente está sendo atacado. Se a gente recuar aqui, ele pode avançar para cá. A gente recua aqui e vem para cá. Vamos tentar manter no jogo por enquanto, né? Ele segue protegido aqui pelo nosso cavalo também. A gente tem que cuidar aqui só para não demorar muito. Beleza, agora a gente recua. Depois a ideia é a gente avançar aqui com esse peão de casas escuras. De casas claras, aliás. Atacando já o bispo dele também. O bispo dele daí vai ter que dar uma recuada ali pra gente conseguir. Aqui, seguimos. A gente acabou tirando um pouco, uma proteção a mais esse bispo, né? Beleza. Vamos capturar com o cavalo aqui. Ele atacou lá. E agora a gente tem o seguinte aqui de possibilidade, né? Ele atacou ali, a gente pode simplesmente capturar aqui. Com isso a gente já ataca a dama dele também. Capturar aqui o
o peão dele, a gente ataca a dama dele, ele pode simplesmente capturar aqui também. Não vai ter tanto problema. E depois... ele capturou de volta. Agora a gente tem essa ideia aqui desse garfo, né? Entre a dama e a torre. A gente não tem como recuperá-la depois. Como é que a gente pode, então... como poderíamos aqui a gente ver isso? Talvez trazer, por enquanto, para cá. A nossa dama. Agora a gente já tem uma ideia também aqui de atacar... ali o cavalo dele. A gente pode fazer assim, da seguinte forma. Agora avançar com a torre. Aqui, para casa de A5. Atacar aqui a dama dele já. Dar uma pressionada a mais. A dama dele começa a ficar um pouquinho mais apertada aqui. Ela tem que recuar ali, provavelmente. Recuou, beleza. E agora a gente já tem também essa ideia de atacar aqui. Talvez um pouquinho mais. Vamos ver aqui. Se a gente atacar, captura, a gente captura, ele captura de volta ali. Não é uma boa. Trazer o nosso bispo aqui então, para casa de D3. Por enquanto atacando a torre. A ideia é que depois a gente possa recuar e atacar a dama dele também. Ali. Jogamos aqui. O computador está dando uma travada legal aqui. Deixa eu ver se eu tenho que tirar alguma coisa. A princípio não. Ele recuou e agora sim a gente vem aqui com o nosso bispo para cima da dama dele. Atacando ali a dama dele que está em B3. Essa está sendo a ideia por enquanto. Show de bola. Agora o que a gente pode fazer aqui? Talvez trazer, dobrar nossas duas torres já aqui, né? Agora a gente está ameaçando esse peão. Que está mais enfraquecido dele na casa de A alguma coisa. Ele ameaçou um checkmate ali. Ameaçou o checkmate. Por enquanto a gente vai simplesmente bloquear aqui. Então para impedir essa entrada da dama dele aqui. Ele recuou. E agora sim a gente pode talvez vir aqui. Na verdade, antes a gente capturar, ele protegeu ali mais uma. Então vamos vir para cá. Talvez oferecer algumas trocas aqui. O centro ainda está bem intencionado ali. Beleza, trocamos. Já estamos também atacando o cavalo dele agora que está um pouco mais enfraquecido. Já é uma ideia aqui também. A gente pode talvez até vir aqui. Poderia até ter vindo com o bispo de repente, atacando o cavalo. Aqui enfraquecendo um pouquinho mais ali. Beleza. Agora a gente pode simplesmente recuar aqui com a nossa torre. Perdemos a torre. Ai, ai, ai. Perdemos esta torre aqui de forma esdrúxula aqui. A gente não pode nem tirar aqui, porque ele está entrando aqui com checkmate quase, né? Ai, tá, aqui erramos. Erramos feio ali. Feio, feio, feio. Perdemos uma torre de graça. Tá, tem que ser meio que no modo de recuperação aqui. Por enquanto eu vou tirar o rei daqui, só pra gente não correr mais alguns riscos. Agora sim a gente pode tirar o cavalo, talvez aqui atacar com o cavalo a casa de D4 ali. Ah, aqui complicou, não era pra ter. Isso não precisava ter acontecido, né? Vamos vir pra cá primeiro, quero atacar a torre dele lá. Se ele capturar aqui, a gente tá capturando a torre. A gente
pode tirar aqui e tentar talvez uma sequência de checkmate na fileira do fundo ali, mas é bem complicado. Finalzinho de jogo aqui ficou chato. Beleza, agora tá atacando lá. A gente ainda poderia recuar pra cá. Pensar em trazer pra aqui. Vamos vir pra cá por enquanto. Já adiciona aqui um pouco mais de proteção, né? Ele não vai querer trocar aqui porque pra ele não vale a pena. Agora sim ele atacou a nossa dama. De vez ali. A gente pode capturar aqui. Simplesmente captura de volta, né? Não tem muito benefício pra gente essa sequência aqui. A gente pode sair pra cá também. Aqui complicou bastante. Vamos tentar manter no jogo aqui. Trazer pra cá por enquanto. A nossa dama ali. Perdemos aquela torre ali. Não sei se a gente estava melhor, se estava pior, como é que estava no jogo, mas ali não poderia ter acontecido aquilo. Beleza, agora sim a gente poderia até... Essa troca ainda não é boa, porque ele troca aqui. E a gente não consegue muita coisa, né? Vai pra cá, pra cá. Mas aqui eu começo a me arriscar demais, eu acho. Vamos tentar aqui. Falta 1 minuto pra gente, ele tem 7 minutos. Não foi uma boa partida. Talvez agora a gente possa vir pra cá. A ideia é que a gente tenha aqui um garfo na sequência. E se ele sair, a gente tá entrando com a dama aqui. Pra dar um checkmate. Vamos ver se ele vai vir aqui. Claro, ele tem aqui, eu acho que algumas possibilidades, né? Vir aqui, ele dá um cheque. Daí a gente meio que é obrigado a vir pra cá, por exemplo. Aqui ele pode dar mais um cheque, daí a gente tem que vir pra cá. Ele pode dar mais um cheque, daí a gente volta pra cá. Então aqui complicou bastante pra gente. 57 segundinhos aqui. Não tá bom, a gente tem ainda... A única esperança aqui é a gente conseguir dar esse garfo de repente. Foi o cheque ali, então nem foi boa não. A gente pode vir pra cá. E aqui a gente já perdeu também a nossa possibilidade de ataque, né? A gente vem pra cá, talvez. Aqui, sair. A gente tá ficando encurralado aqui. 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 Aqui agora. O que ele vai pensar em fazer? Tá, devia ter vindo já com um garfo ali. Que foi erro da minha parte. Tem muito que a gente possa fazer mais aqui agora. Já deve estar indo para uns finalmente aqui de checkmate, né? 28 segundinhos no relógio. Que a gente vai tomar agora um checkmate. Acabamos perdendo essa partida, galerinha. Não foi uma boa partida. Voltamos aí, essa barreira dos 1.200 está muito difícil a gente conseguir passar. Vamos aí para ver, a gente acabou perdendo 9 pontos, voltamos para 1.187. Bora para revisão aí para ver como é que foi. Beleza, galera? Bora para revisão da partida aqui. Jogamos com 74,6% de aproveitamento. O nosso adversário jogou aí com 80,9%. Acabamos cometendo uma capivarada aqui na partida, que talvez tenha custado a nossa partida.
2 chances perdidas, nenhum erro e jogamos 14 dos melhores lances e um lance excelente. O nosso adversário não teve nenhuma capivarada, teve uma chance perdida e 3 erros e jogou 14 dos melhores lances também e um lance excelente. Olhando aqui a estimativa, o gráfico, né? A gente até teve melhor aqui durante um momento da partida. Depois do início a gente conseguiu pegar um pouquinho de vantagem, ele cometeu alguns erros e quando a gente conseguiu pegar um pouco de vantagem, mas depois a gente acabou cometendo uma gafe. Provavelmente foi aquela perda da torre ali, mais na metade do jogo, que acabou deixando a gente com bastante desvantagem aqui. Ele simplesmente foi indo até ele conseguir dar um checkmate no final da partida. E nossa estimativa de rating aqui, jogamos para 1.250, um pouquinho acima do nosso rating. Ele jogou para 1.400 também, acima do rating dele. Nossa abertura aí com 97,9% de precisão foi bem acima da abertura dele, com 79,4%. E o nosso meio de jogo com 58,6%, foi abaixo dos 81,6% que ele fez. E acabou custando a nossa partida. Meio decepcionante isso aqui, porque a gente estava melhor, a gente poderia provavelmente ter conseguido ganhar essa partida aqui se não fosse essa nossa gafe, nossa capivarada aqui. Vamos pro lance a lance para ver então como é que foi. A gente começou aqui com a defesa Karokan, começamos a tentar jogar uma defesa um pouquinho diferente. A gente foi aqui, fizemos os primeiros lances iniciais, desenvolvemos já o bispo aqui, colocando ele na frente dessa cadeia de peões. Seguimos desenvolvendo aqui, já fizemos algumas trocas e desenvolvemos o nosso cavalo aqui, tentando acelerar um pouquinho mais o desenvolvimento das nossas peças. Fizemos demos aqui o cheque no rei, aproveitando que já tinha tirado o peão da casa C dele aqui, então ele não tem mais como bloquear com esse peão. Ele ainda pode bloquear com o cavalo, ainda pode bloquear com o bispo, ele tinha a opção de capturar, de sair com o rei, aqui tem várias opções também. Ele acabou bloqueando com o cavalo, e aqui a gente desenvolveu o nosso cavalo, adicionando uma proteção tanto ao nosso bispo quanto ao nosso cavalo também ali da coluna C. Ele desenvolveu aqui o bispo dele também atacando o nosso cavalo, cravando por enquanto o nosso cavalo, a gente simplesmente fez o roque, colocando o nosso rei em segurança. Até aqui tudo tranquilo, a gente tem uma pequena vantagem de 0,9 pontos neste momento na partida. Ele desenvolveu o peão dele ali em A3, atacando o nosso bispo. A gente recuou com o bispo, os computadores indicam que o melhor seria a gente ter avançado com o peão atacando o bispo dele também aqui. A gente até cogitou isso no momento, até porque talvez depois de atacar esse bispo, ele já fica atacado, a dama dele também já fica atacada, né? A gente acabou recuando aqui. Não é tão diferente a variação do computador aqui, dá um pouquinho, a vantagem muda um pouquinho só. Ele acabou avançando para cima do nosso bispo, a gente recuou o nosso bispo também aqui, e aqui ele fez o roque. Nesse momento a gente tinha 3,9 pontos de vantagem, e segundo os computadores aqui isso permite que a gente capture um peão, que foi o que a gente acabou não fazendo, eu acho, na sequência, a gente errou. Deveríamos ter vindo aqui, qual que seria a sequência depois? Vamos ver aqui. A gente acabou avançando para cima do bispo dele, e a gente deveria ter capturado este peão central dele. Depois ele captura aqui, qual que é a sequência que ocorre depois? A gente tem o nosso bispo também protegendo, né? A gente já estava com 2 ataques aqui nesse peão da casa D, a gente poderia ter feito essa captura e conseguido aí um peão a mais. E já atacado também, depois na sequência, o cavalo dele. A gente poderia ter feito, então, essa jogada e ter bastante pontos de material a mais, aí quase 4 pontos segundo a avaliação dos computadores, mas na maneira que a gente fez, a gente ficou ainda com 1,4 pontos de vantagem. Ele capturou o nosso cavalo, a gente capturou com o nosso cavalo de volta ali, repondo a nossa peça. Seguimos aqui com 2 ataques nesse peão da coluna, nesse peão de D4 aqui, que a gente poderia ter aproveitado. Ele avançou aqui, a gente aqui capturou ele de volta, atacando a dama dele 2 vezes. Ele capturou aqui com a dama dele. E aqui de novo a gente já tinha 3,97 pontos de vantagem. E aqui, segundo os computadores, ao invés de ele ter capturado nosso peão aqui, se ele tivesse voltado, teria sido uma jogada melhor. Ele ainda ficaria em desvantagem, mas teria sido uma jogada melhor para ele. Essa jogada aqui desperdiça uma oportunidade de mover uma dama para segurança. Deixa o adversário criar um peão passado aqui, capturando agora, talvez na sequência aqui, esse peão aqui, a gente consegue ter já o nosso peão passado. A gente avançou a nossa dama aqui, de novo, a gente poderia ter capturado esse peão ficou muito tempo aqui solto, até a gente ver que a gente poderia ter capturado ele. A gente acabou avançando a nossa dama para proteger o nosso cavalo, para proteger o nosso bispo aqui também. Ele avançou com o bispo dele de casas escuras e agora adicionou uma proteção ao cavalo, a esse peão de D4, então a gente já não tem mais essa opção de captura. E aqui ele avançou aqui a gente avançou a nossa torre, atacando a dama dele, ele recuou a dama, a gente avançou o nosso bispo aqui, também foi um erro, acabou quase igualando a partida, a gente está com 0,2 pontos de vantagem, bem pouquinha coisa aqui. Ele avançou a torre, segundo os computadores aqui, ele deveria ter já, da mesma forma que a gente poderia ter atacado antes o peão de D4 dele, ele poderia agora ter atacado o peão de D5 dele, nosso peão de D5, que acabou ficando desprotegido.
aqui é protegido só por um peão, então a gente conseguiria inclusive trocar, talvez de repente no futuro, algumas peças ali. A gente avançou para o nosso bispo aqui para casa de C4, atacando a dama dele. Ele recuou a dama mais uma vez e aqui a gente trouxe as nossas torres para dobrar, para já atacar aquele peão enfraquecido. Ele acabou com essa subida da dama dele aqui para casa de C3 também, já ameaçando um checkmate com o cavalo dele aqui, a entrada da dama. A gente avançou o nosso peão para impedir esse checkmate. Ele voltou com a dama ali e aqui a gente capturou, fez algumas trocas de material, ficou já com 1,84 pontos de vantagem segundo os computadores. E aqui a gente já estava, depois desse recuo do cavalo dele, com bastante material a mais aí, com 3,63 pontos de vantagem. E aqui a gente fez a nossa gafe, né? Acabamos cometendo a nossa gafe. O cavalo dele aqui acabou atacando a nossa torre, a gente não tirou a torre dali. Poderia ter feito outras coisas, poderia ter de repente voltado com o bispo aqui, atacando a dama dele também, ter feito algumas outras jogadas, simplesmente ter tirado aqui a torre, ter avançado a torre talvez aqui atacando a dama dele também para casa de D3, tinha várias alternativas. A gente acabou recuando para o lugar errado a torre, né? Um dos únicos lugares que a gente não poderia ter avançado com ela aqui, que deixou ela bem na mira da dama dele, que foi a nossa gafe, e com isso a gente foi de uma vantagem aí de 3,6 pontos para uma desvantagem de 3,7 pontos. Ele capturou aqui e conseguiu ficar já com bastante qualidade a mais. Aqui ele está com 4 pontos de material a mais. Já capturou o nosso par de torres aqui e a gente acabou ficando muito pior nessa partida. E a partir daqui ele foi simplesmente tentando simplificar um pouquinho mais ela, atacando a gente foi tentando se defender da maneira que dava. Mas depois aqui que a gente já estava com bastante tempo a menos que ele, inclusive no relógio, a gente acabou desperdiçando, fizemos algumas simplificações aqui até que foi ruim. A ideia desse cavalo aqui era para a gente conseguir avançar ele talvez aqui para casa dia 2, dando um garfo, de repente conseguindo recuperar um pouquinho de material. E também porque agora que a nossa dama já está um pouco mais livre talvez para avançar para B1, o que daria aqui um cheque na coluna do fundo dele. Ele acabou vindo com outro cavalo, dando alguns cheques, a gente começou a sair com o nosso rei aqui, tentando escapar desses cheques, mas ele foi forçando a gente simplesmente aqui a avançar. E aqui a gente não tem mais muito o que fazer, a gente não tem mais muita opção, né? Nosso rei não pode vir para nenhuma dessas casas aqui. Estão todas bloqueadas. A única alternativa que a gente tem aqui é bloquear simplesmente com o bispo. Acho que é a única jogada que a gente tem aqui para fazer. E depois disso ele pode simplesmente avançar aqui com a dama e dar um checkmate. Foi o que aconteceu aqui, vai forçar esse bispo. Depois disso, ele simplesmente captura o nosso bispo e encerra a partida com um checkmate. Decepção, né? Decepção porque a gente ficou uma boa parte da partida com uma vantagem aqui, algumas vezes um pouquinho menores, algumas vezes com uma vantagem bem grande, mas não conseguimos converter aqui esse jogo e acabou que fomos punidos por isso, né? A gente agora aqui não tem mais muito o que fazer. A gente não conseguiu avançar com o cavalo ali, agora a gente também não tem mais uma entrada com a dama, então tem vários problemas aí que a gente acabou enfrentando durante a partida e não soubemos converter ela quando a gente precisava converter e perdemos ali a torre, acabamos botando ela numa casa que não poderia ali. É isso, galera. Infelizmente é isso por hoje. A gente não conseguiu aí, mais uma vez, chegar aos 1200. Parte boa, começamos a jogar uma abertura um pouquinho diferente, uma defesa ali, a defesa Caro-Kann. Talvez seja uma das defesas que a gente tem que aprender um pouquinho mais aí para tentar evoluir um pouquinho mais aí. No xadrez não foi por causa disso que a gente acabou perdendo, a gente perdeu na metade, já indo quase entrando daqui a pouquinho no final do jogo, mas foi bem à frente lá, no lance... Nem sei qual lance, foi no lance 23 já, então bem depois da abertura ali, então a gente já acabou errando aqui com essa torre que a gente não poderia ter errado, né? A gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Aqui, apesar disso, já tinha passado bastante tempo também do nosso relógio, a gente só estava com 3 minutos, aqui o nosso adversário ainda estava com 8. Também estamos ainda enfrentando alguns problemas aí de gestão do tempo, né? Mas por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e a gente se vê na próxima!